Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos reunidos neste momento de escuta e partilha da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos abra os sentidos e o coração para acolhê-la e que Ele possa nos dar a prudência, o discernimento e a sabedoria necessária para praticá-la. Hoje eu te convido a se questionar sobre algo muito profundo, que talvez você nunca tenha feito para si mesmo. O que você tem colocado nas mãos de Jesus? Será que não está guardando para si o pouco que nas mãos dele se tornaria milagres para muitos? Fique comigo até o final desta breve reflexão. Você irá perceber que aquilo que parece pouco para você, nas mãos de Deus, é mais do que suficiente para alimentar multidões e ainda fazer sobrar. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje vimos que Jesus, mesmo abalado pela morte de João Batista, não se fechou em si mesmo. E ao ver aquela multidão, ele se encheu de compaixão, curou os doentes e realizou um dos maiores sinais de amor e cuidado com seus filhos: a multiplicação dos pães. Esse episódio, meus irmãos, não se trata apenas de um milagre de multiplicação. Ele é, antes de tudo, um milagre de partilha. Nós vimos que os discípulos de Jesus achavam que tinham pouco demais, mas Jesus não lhes perguntou quanto é, e sim, trazei até mim. E exatamente aqui, meus irmãos, que está o segredo. Tudo que é entregue a Jesus se transforma. Ele tomou o pão, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu e multiplicou. Esse gesto singular já prenuncia a Eucaristia, onde Jesus se faz pão para um mundo tão faminto de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para nós e dizemos: eu não tenho quase nada. E esse quase nada pode ser pouco tempo, pode ser pouca fé, pouca paciência, pouco dinheiro ou até mesmo pouca força. Mas esse Evangelho nos ensina que o pouco nas mãos de Jesus se transforma em milagre.
Meus irmãos, vocês não precisam ter muito. Vocês só precisam ter um coração disposto a entregar. E quando entregamos, Deus simplesmente multiplica. A lógica do reino de Deus não é do acúmulo, mas da partilha. E nesse sentido, São João Maria Vianney, cuja memória é celebrada no dia de hoje, disse que Deus não nos pede grandes coisas, mas apenas que lhe ofereçamos com amor o pouco que temos. Que atual essa frase, não é verdade? Ela confirma exatamente o que vimos no Evangelho de hoje. Deus não espera que sejamos extraordinários. Ele espera que sejamos generosos. E é exatamente o amor, meus irmãos, que irá transformar o pequeno em algo grandioso. Pois é o amor que multiplica verdadeiramente. Meus irmãos, aquela multidão só foi alimentada porque alguém teve a coragem de entregar o pouco que tinha. Nós vimos que o milagre começou com 5 pães e 2 peixes, mas terminou com 12 cestos cheios. Deus continua realizando esse milagre hoje. Quando você perdoa, mesmo quando você está cansado. Quando você reza, mesmo sem palavras. Ou quando você escuta alguém, mesmo sem tempo. Você está entregando o seu pão e o seu peixe, e Deus está multiplicando. Que a palavra de hoje, meus irmãos, possa tocar os nossos corações e nos despertar para entregarmos com fé o pouco que temos, pois Deus fará maravilhas com o nosso pouco. Obrigado, Deus, por esta palavra. Digite aqui nos comentários o que mais te tocou hoje. Deixe também o seu pedido de oração. Nós estaremos rezando por cada um de vocês. Eu te convido também a entregar o pouco que você tem. Seja bênção para alguém hoje. Compartilhe essa palavra com aquela pessoa que precisa ouvir. Alguém que pensa que não tem nada mais a oferecer. Alguém que está se sentindo insuficiente. Mostre a essa pessoa que nas mãos de Jesus o pouco vira milagre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, abençoada semana, graça e paz.